Sejam todos bem-vindos, em nome de Deus. Que Deus nos abençoe e nos proteja mais uma vez e que possamos estudar com serenidade, com firmeza, com interesse na nossa verdadeira vida. Graças a Deus somos eternos. Vamos orar para começarmos os nossos estudos. Hoje o Evangelho e a Gênesis, né? Então nós vamos ver primeiro a Gênesis e vamos para o Evangelho depois, a segunda parte. Consagraremos aí provavelmente 30 minutos para cada uma. Então vamos à oração. Se alguém quiser fazê-la, está aberto. Se não, iremos fazê-la. Deus nos abençoe e nos protege, nos guia e nos ampara, nos envolve como o Senhor envolve todo o universo, o Senhor tem um controle sobre ele. Ajuda-nos, Deus Pai, para que consigamos entendimento para o nosso aprendizado. Nós precisamos entender, nós precisamos aprender. E para aprender é preciso a prática. Então nós precisamos entender, praticar e aprender, com certeza. Com Jesus, o teu Filho, que o Senhor nos deu para alumiar o nosso caminho, até atingirmos a perfeição. Estamos neste momento na Terra, ainda em transição para a regeneração, mas logo em breve será regenerada. E o Senhor nos faculte esse momento, muita sabedoria, muito conhecimento, muitas informações boas para todos nós, encarnados e desencarnados. Que a tua paz esteja em todos os lares, em todos os lugares aqui na Terra, em todos os cantinhos. E nós pedimos, Deus, que o Senhor abençoe a todos que estão externamente ao nosso planeta. São nossos irmãos, são nossos vizinhos, são criaturas criadas pelo Senhor. E nós aqui pedimos a tua autorização de Irmã Angélica, de Jesus Bezerra e de tantos amigos, para darmos início a mais um estudo da doutrina espírita. Muita paz para todos nós. Gente, hoje... Agora é o que é o Evangelho, Zé? Não, agora vai ser a Gênese. Ah, tá. Eu vou colocar aqui, se tu não tiver. Tu não tem não, né? Não tenho. Problema não, tem aqui na internet. Hoje está tudo fácil. Hoje a gente não precisa mais matar árvore para ter os evangelhos. Basta vir na internet, ó. Então eu vou expor ele aqui, ó. E tu já estás vendo. Tá vendo ele aí? Ainda não. Vai chegar. Chegou não? Não. Só o teu... Para mim já chegou. Ó. Ah, não. Para mim não tá aparecendo, não. Tá não? Então... Queres sai ler, da sala. Sai da sala e entra, Sandra. Vou ter que sair e entrar. Sai e entra, rapidinho. Hoje é a Gênesis, o livro, né? São 5 livros a obra da doutrina espírita. É a base fundamental para todos nós espíritos. É a base fundamental para todo espírita. Quem quer conhecer sua vida, estuda essas 5 obras. Estuda com paciência, com amor, com dedicação, que aprenderá muita coisa, entenderá muita coisa e poderá aprender muitas. Porque uma coisa é entendermos, outra coisa é praticarmos para aprendermos. Precisamos saber. E esse livro é a Gênesis que vamos estudar hoje. Então, hoje é o capítulo... Estamos no início, né? O capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, do site Kardecpedia. Tá? Um ótimo site. Quem quiser tem diversos assuntos lá. Então, Caracteres da Revelação Espírita, número 5. Quem vai ler? Ou eu leio? Então, vamos lá, eu vou ler. Tá bom? Posso ler? Ok, Sandra. Posso ler? Agora eu estou enxergando. Tá me ouvindo, não? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Ah. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda
da ordem. É o revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos a tempos? Mas quem são esses homens de gênio? E por que são homens de gênio? De onde vieram? Que é feito deles? Notemos que, na sua maioria, denotam, ao nascer, faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos, que com pouco trabalho desenvolvem. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á, com os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Neste caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que o outro. Dir-se-á, como certos espiritualistas. Me perdi. Desculpa, como certo espiritualista. Tanto mexeu. Vamos lá, pegar aqui de novo. Disse-a. Onde foi? Disse-a aqui, ó. Dir-se-á como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens? Suposição igualmente lógica, pois que taxaria Deus de parcial? A única solução racional do problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das vidas. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que, por conseguinte, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnando, traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender, é chamado homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior e não o resultado de um privilégio. Antes de renascer, ele, pois, espírito adiantado. Reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabe, ou para adquirir mais do que possui. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência, mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, surgidos em diversas épocas, para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. Pois bem, graças a Deus, obrigado. Vejamos bem, nós falamos a função do professor, que o professor é o segundo, né, o revelador. Ele é o segundo revelador. Na verdade, o professor se forma, o professor vai estudar aquele que deixou o material para ele que quer se qualificar naquela profissão. Matemática, química, física, biologia, etc. Então, os gênios, eles são primitivos, né? Eles revelam que realmente eles estudaram, eles mesmos foi quem tiveram as ideias, as intuições, foram descobrindo. Mas as pessoas acreditam que os gênios, não é? Aqui, como está no texto, tem pessoas que acreditam que o gênio foi para os materialistas, vamos falar assim, os materialistas acreditam que eles tiveram mais matéria, uma matéria mais aprimorada, em grande quantidade, vamos dizer assim ainda, o acaso deu para eles, não é? Materialista seria mais ou menos assim. Ele deu para eles essa qualidade em abundância de matéria e eles conseguem raciocinar melhor do que os outros. Os materialistas acreditam assim, que eles tiveram uma matéria diferenciada dos outros, não é? Não é, isso não tem fundamento, porque se assim fosse, o que seria realmente essa criatura comparado, como ele fez aí alusão, a um legume grande, saboroso. Ele seria igual a esse legume. Ele não teria nada mais e nem menos. A uma manga muito gostosa, a um caju daqueles entre os outros cajus, ou de uma jabuticaba, ou a jabuticabeira, sempre tem uma jabuticaba mais gostosa do que as outras. Então, dando esses atributos
materialistas, assim, acreditando, essas jabuticabas elas receberam um material melhor e são mais gostosas porque foi assim mesmo, é a matéria que deu. O gênio como Einstein, como Galileu, Sócrates, esse nosso próprio que está nos ajudando, temos muito, né. Rapaz, tem tantos Sócrates, Galileu, temos ai, como é que é? Arimedes, esqueci o nome deles. Temos muitos gênios, né. Aristóteles, Aristóteles, Sócrates e assim por diante. Sócrates, nós temos Isaac Platão. Newton, os mais recentes, nós temos lá longe também muitos. Como é que esses caras vieram com essas inteligências? Como é que eles, por exemplo, o filme de, se eu não me engano, é o de Einstein, ele só vê fórmula na frente dele, ele olha assim, só vê fórmula. Ele olha para tudo que é lugar e ele vê fórmula. O que Isaac Newton, que estudou a maçã, que dizem que a maçã caiu na cabeça dele, não é? Mas o colega que estudou com ele, porque Isaac Newton tem uma história também muito interessante, ele sofreu muito, ele foi um pouco, ele não queria estudar, ele não queria trabalhar, ele não queria uma vida mais, e tanto os pais pressionaram ele que ele ameaçou matar os pais, dizendo aos pais que ia botar fogo na casa e os pais morreriam dentro da casa, queimaria os pais. Isaac Newton. Aí tem na história dele, tem mais coisas ainda. E Isaac Newton, depois que ele sofreu também bullying na escola, que foi o ponto máximo para ele não continuar mais estudando, porque os pais insistiam muito e ele não queria. Então depois que ele levou uma surra braba, uma surra daquela muito complicada, de se revoltar mesmo com tudo que já estava como ele estava, ele deixa a escola. E os pais vão deixar ele, vão internar, vão fazer uma série de coisas. E o cara vai penar um pouquinho para se dar na vida. Até que um determinado momento ele começou a gostar mais de filosofia, desses estudos que ele fazia, e ele resolveu, porque ele era tratado com humilhação, ele resolveu tomar conta da vida dele e foi estudar. E conseguiu estudar muito, e o colega, uma vez que ele estava com esse colega, já tinha estava perto de se formar, ele ele falou para o colega dele, que aí é onde essa teoria que diz, que a maçã quando bateu na cabeça dele, ele se deu conta da lei da gravidade. O colega dele disse que não é bem assim. Ele viu a maçã cair, e a maçã caiu em linha reta, vum, e fazia toda linha reta forma um ângulo de 90 graus, né. Então, aquilo ali repetia-se para as outras maçãs que caíam, ele estava sentado num banco e via isso. Aí ele falou para o amigo dele que ele terminou descobrindo a lei da gravidade, que é maravilhosamente explicável, né, para nós ajudou muito e nos ajuda muito. A lei da gravidade. Nós damos um passo e a lei da gravidade fica puxando o outro pé que nós erguemos, nós gastamos uma energia para dar o outro passo. A lei da gravidade vai puxando o nosso pé, até o nosso pé se firmar mais adiante e arrancarmos outro pé e assim, movimentarmos o nosso corpo. A lei da gravidade fica o tempo todinho puxando o nosso corpo, como agora está fazendo com o meu e com o de vocês. Então ele conseguiu não só isso, tem mais assuntos na filosofia, muita coisa que ele fez. E o colega dele disse que ele viu a maçã passar na frente dele de uma forma reta. E ali ele analisando, terminou descobrindo, Isaac Newton, que a lei da gravidade existia, ele explicou matematicamente, é um gênio. Como é que esses caras vêm com isso? Porque eles não foram para a faculdade para aprender isso. Eles não aprenderam isso na faculdade, que a faculdade não sabia, ou nas escolas, eles não sabiam. Galileu mesmo, Sócrates, não é? Pascal, e como é que eles sabiam dessas coisas? De onde é que vêm esses conhecimentos? Se não como eles estão dizendo os espíritos. Isso vem de existências que eles se debruçaram estudando, que eles tiveram essa vontade, se despertaram. Como, por exemplo, a Santos Dumont, que inventou, descobriu a forma do avião. Lembra? Um gênio, um gênio, um gênio, um gênio.
um gênio incontestável, Hertz, não é isso? Um gênio. Nós temos muitos gênios maravilhosos. Como é que esses são diferenciados de nós? Seria a matéria que fazia isso? Os espíritos dizem: "Não, não é a matéria, os materialistas acreditam que é assim, mas não é. Eles estudaram em outras reencarnações". Então aqui é o mais justo. Por exemplo, aqui nós estamos, tem pessoas que não querem estudar, simplesmente não querem, querem viver mais, aproveitar seu dia, e pronto. E um dia vai, o outro vem e está ali só aproveitando, ele não quer estudar. Imagine se o mundo fosse só assim, com desse jeito, aprendendo. Nós se as pessoas que estamos aqui viéssemos todos nós da mesma época que Jesus, ou antes de Jesus, sem descobrir a roda, porque Jesus já existia a roda, né. Então, antes de Jesus lá, antes da roda existir, se nós viéssemos nessa lentidão, nós estaríamos muito mais próximos da descoberta da roda, do que hoje a informática, como nós estamos, porque são muitos gênios. Como é que Bill Gates descobriu, não é, aquela setinha que mexe x e y? Matemática. Ele ele pensou: "Vou botar uma figurinha aqui e vou fazer o seguinte, quando eu apertar em alguma coisa, feito de ligar uma lâmpada, desligar uma lâmpada, aquela figurinha, quando eu apertar aqui e soltar, eu vou trocar por outra figurinha". Bill Gates fez isso. Então, antigamente era Ctrl+K, Ctrl+KH, Ctrl+KJ, Ctrl+KV, era onde está. Hoje não, é as figurinhas, a gente clica, faz isso, é a coisa mais fácil, é a coisa mais compreensível do mundo. Mas Bill Gates teve essa ideia, um gênio, ficou aí bilionário e até hoje está. E outros também fazendo, e muita história. Esse rapaz do Facebook, do Instagram, são gênios esses caras, eles descobrem coisas, lógico, é incrível como eles são. Então, falando desses iluministas, essas criaturas que foram os os gênios, né, que fizeram histórias e estão na história e ficarão realmente para todo o tempo, a luz que nós temos, a eletricidade, o ímã, o raio-x, uma mulher, muito bonito o trabalho que ela fez tantas experiências nessa área que ninguém sabia e ninguém tinha conhecimento que isso existiria um dia, ela descobriu o raio-x, e foi uma mulher maravilhosa. E ela termina sem saber, né, com as experiências que ela fazia, ela vai, o que ocasiona, né, quando a gente vai fazer um raio-x tem que se proteger, principalmente o que vai receber essa descarga do raio-x, essas ondas. Então, protege os pulmões e etcétera, parte orgânica ali. E a pessoa que vai bater a foto, tirar isso, esse raio-x, sai fora. Se ela ficar exposta muito tempo. E foi o que ela não sabia. Então ela fazendo as experiência, ela vai desencarnar mais cedo. Tem um filme dela ali, deve ser maravilhoso, eu até vou assistir, que eu pesquisando encontrei ela, achei lindo, sobre ela. Então como é que pode essas pessoas, nós somos gratos, como anestesia também. São criaturas que como é que elas vêm com esses conhecimentos, descobrem essas coisas e os outros normais não também descobrem? Elas também são humanas, ou elas precisam de comer, elas precisam de dormir, esses gênios, eles precisam tomar banho e trocar de roupa. Eles não são diferenciados. Mas aí tem gente que diz: "Não, isso é um dom". Que dom, meu filho? Se Deus desse o dom a eles, Deus seria imparcial. Deus não tem, seria ele seria parcial, eles imparcial, seria parcial. Ele daria a uns e a outros não. Um guitarrista, qualquer um pode ser um guitarrista, qualquer um pode tocar violão, qualquer criatura pode tocar um violão, qualquer criatura pode aprender música, pode, basta querer. Saia da inércia, não é, se você tem tempo, dedique-se que você aprende. Então esse violonista que toca coisa linda, maravilhosa no piano, não se ele conseguiu só nessa existência, tudo bem, é possível só nessa existência aprender a tocar muito, mas tem que se dedicar muito, porque a arte já existe, né. Outras pessoas já deixaram, mas o primeiro que inventou o instrumento, o violão, que inventou o piano, que inventou esses equipamentos todinhos que nós temos hoje,
Já está mais fácil entendimento, aprender, basta que façamos. Aí tem os professores que nos ajudam a aprender violão, podemos aprender, tocar piano. Mas existem os gênios que descobriram o material, e outros gênios que descobriram coisas que ajudou em outros descobrir outras, e assim estamos nós. Então não existe, como os espíritos dizem, essa questão do dom. Não tem dom, tem trabalho. E é exatamente isso que nós viemos fazer, ó. Nós viemos do mundo espiritual com o nossa conquista que tínhamos. Viemos reencarnar. Estamos aqui aprendendo para depois levarmos o que aprendemos para lá. Mas o que nós vamos levar para lá, nada material nós vamos levar, porque o espírito não leva nada da matéria, ele leva o conhecimento, ele leva tecnologia, ele leva conhecimentos, ele leva o lado moral, a moralidade, os aprendizado, a ser humilde, simples, a respeitar o outro e etc. Então nós viemos com alguma bagagem, sim, viemos, e o que nós chegamos aqui, quando encarnamos, nós devemos continuar aprendendo e estudando, porque quando chegar o final da etapa, é preciso que aquele que se dedicou, realmente, mereça um bom local no mundo espiritual. Ele não vai para um ótimo local sem merecimento, ele tem que se merecer. Ele tem que ver que ele precisa crescer. Se ele não fizer isso por ele, ninguém vai fazer. E Jesus vem ensinar mesmo, na prática, que é assim. E o espiritismo deixa nesse item também que esses gênios, eles já vêm de outras encarnações que ele aproveitaram, já estudaram bastante. Aí, numa próxima encarnação, eureka, né, eureka. Aí vão descobrindo, e nós vamos ganhando. Os professores secundários estudam, se informam e depois vão ensinar os grupos que somos nós, não é. Por exemplo, o espiritismo. Hipólito Leão deles Arrivaíl, ele hesitou várias vezes em não ir, mas foi convidado, um dia foi. Quando ele foi com seriedade, que era um professor, estudou em Pestalozzi, era uma pessoa que tinha nome, não podia estar fazendo brincadeira, tirando, eh, onda lá, como muita gente achava espetáculo, os fenômenos espíritas, as mesas girantes, as mesas de Girardin, Delfina, já imaginou? Então o Hipólito, quando chegou lá, ele ficou olhando aquelas coisas lá, achando que aquilo não tinha a eletricidade explicava. E depois dele olhar, 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 e depois de outras vezes ir, começou a estudar mais sério, porque aquilo foi chamando a atenção dele, e disse: "Não, isso aqui tem alguma coisa muito mais do que, esses fenômenos, esses movimentos, porque se repete de maneiras diferentes, que é isso, a eletricidade não consegue fazer isso". E aí ele começou, levou a sério, estudou, e aí chegou a um ponto: "Espera aí, eu estou vendo que isso aqui está fora da minha imaginação". E aí foi onde ele contestou os espíritos, naquela época não tinha o nome deles, mas ele disse: "Espera aí, essas mesas não têm cérebro, isso eu sei, mesa não tem cérebro, todos nós sabemos. Essas pernas são de madeira, elas estão suspensas fazendo movimentos aleatórios, que a ciência não consegue fazer isso acontecer". Que foi que ele pensou: "Se é verdade que existe alguma coisa além dessa matéria aqui, dê uma pancada que sim e dê 2 que não". Aí a perna da mesa, bum, bateu. Quando ela bateu, é sim. Ele disse: "Pré-coincidência, lógico". E aí ele foi começando a perceber se não sei o quê, e foi começando a contestar por ali. E aí sim, aí começou a responder em pancada. E ele começou a fazer outras questões com pessoas no próprio grupo, né, a respeito de gente que tinha perdido outras pessoas, tinha desencarnado, né, tinha deixado, morrido, e ele queria saber. E gente que estava doente, então ele começou a se interessar em fazer o alfabeto, fazer a parte numérica também, pancadas, de acordo com o alfabeto, né, primeira pancada para a letra A, segunda para a letra B, e assim até a letra Z.
e depois a numeração, aí começou as pancadas, formar frase, e o Hippolyte Léon Denis Rivail, ele perguntava no ar, fazia as questões, pá, e todo mundo ouvia. E as pancadas vinham, pá, letra A, pá, 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 letra D, e assim ele ia e formando, fazia-se frase, e ele começou a obter respostas das perguntas que ele fazia. As mesas sozinhas faziam isso, pancada, sem ninguém tocar nelas. Então a curiosidade já começa a ficar diferente para os outros. E ele fez muitas questões e os espíritos responderam, e graças a Deus hoje nós temos essa codificação. E o lógico é que os gênios, é o óbvio, por exemplo, o nosso Einstein aqui, que desencarnou 2000 e quanto, eu já não me lembro agora, 2000 e eu não me lembro, não faz muito tempo. E ele desencarnou e deixou para nós, muitas informações maravilhosas. E aqui na Suíça ele foi desacreditado como cientista, até ele mesmo estava se desacreditando, até que ele superou o próprio país e ele deu um show, e até hoje no planeta é considerado um gênio. Então de onde é que essas criaturas traz esses conhecimentos? De outras encarnações, até aqui mesmo na Terra. Eles vêm para cá e têm interesse em estudar. Então aquele como nós que estamos aqui, que queremos estudar, vamos estudar. Porque nós estamos aqui todos para aprender. E nós não estamos aqui para aprender só o trivial não, porque o trivial fica aqui na Terra. O trivial vai ficar aqui na Terra. Essas coisas materiais ficam, que nós aprendemos, ficam aqui na Terra. Né, que seja na área de arquitetura, tudo bem, é bonito, mas fica aqui esse aprendizado. Vai com o espírito que desenvolveu essa parte, aí sim vai com ele, segue o conhecimento, segue com ele, a inspiração segue com ele. Ele conquistou. Na próxima encarnação, se ele for atuar nessa área, ele vai, ó, longe rápido. Ele não precisa, até mesmo, provavelmente, ele dá saltos dentro das salas das classes, porque ele tem esse conhecimento já de muita prática. Ele é como nós chamamos aqui, crianças dotadas, se eu não me engano é isso, superdotadas, já não me lembro. Acho que é isso, né. E essas crianças não são nada mais do que criaturas que estudaram. Todos nós estamos aqui, Gabriela Macedo, todos nós que estamos pela nossa vontade aqui reencarnado, por permissão de Deus, aprendendo. Então, essa situação, por exemplo, nessa frase aqui, cadê? Deixa eu ver, não é essa, é aqui. Notemos que, na sua maioria, denotam, ao nascer, faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos, que com pouco trabalho desenvolvem. É assim. Ora, se eles desenvolvem com pouco trabalho, essas pessoas elas têm já o que nós chamamos de dotado, eles têm de aprendizado, ó, de outra existência, ou existências. Nós sabemos que aquelas pirâmides até hoje desafiam a ciência. Aquelas criaturas só podem ter vindo já muito inteligente, porque Deus não vai dar a ela mais inteligência a elas do que a nós, não. Então eu só posso ser melhor no que eu quero ser, se eu estudar, se eu praticar. Se eu quero ser professor, então que eu me dê o melhor para ser um ótimo professor. Mas professor é diferente de gênio. Professor, ele revela para aqueles que não sabem o que o gênio revelou, que o professor está interessado e se formou e aprendeu. E lá o professor não é um gênio, ele estudou, aí já é diferente. Então essa segunda revelação, ela é importante? É, porque tem muitas pessoas que precisam do professor. É assim mesmo. Os professores deveriam ser muito bem pagos, porque eles se interessam em ensinar. E nós estamos aqui para realmente aprender. Como não ser assim? Então quando eu desencarnar,
Eu tenho que levar para mim, eu tenho que levar para mim conhecimentos, aprendizado. Eu tenho que levar para mim. Se eu não conseguir fazer isso para mim, eu vou voltar para o mundo espiritual, provavelmente quase do mesmo jeito que eu cheguei. Só depende de mim. A minha evolução depende de mim. O que nós temos hoje de facilidade de aprender as coisas, nós temos. Hoje está muito fácil estudar matemática, química, biologia. Está muito fácil. Mas esses estudos, eles são bons aqui para matéria, não é? Tudo bem que nós vamos levar esse conhecimento, sim, vamos, como espírito, nós vamos levar, mas tem um conhecimento muito mais importante que é o, o saber no aprendizado da moral do Cristo, as qualidades morais. E é lá que nós devemos nos classificar bem, porque quando voltarmos, aí todo mundo quer uma boa morada no mundo espiritual. Preparemos todos, viu? Quem quer uma boa morada no mundo espiritual, prepare suas qualidades morais aqui na Terra. Prepare. Prepare sua bagagem aqui assim. Pode preparar. Nem eu, nem você vamos conseguir evolução sem esse trabalho. Então, nesse caso aqui do estudo do livro, rapaz, eu falei esse tempo todinho com o livro aqui, desculpe. Eu falei com o texto aqui, né? Tu me avisa, viu, Sandra? Né, falaste com o texto aí. Me avisa que esse texto eu fico falando aqui, achando que estou falando com vocês, que está no Face, está vendo, né? Então, hoje esse estudo é o caracteres da revelação espírita. Esse é um caractere da revelação espírita. O caractere, esse assunto, que caractere é esse? Que ninguém recebe um dom. Ninguém recebe um dom. Por exemplo, eu tenho vontade de ser professor. Você tem vontade de ser professor, Gabriela, ou qualquer outra pessoa tem vontade de ser um artista, um pintor? Isso é estudo lá no mundo espiritual. Vem para cá para querer exercer essa profissão. Já Se vem diz, nele. se diz até que o dom não existe, né? Não, não tem um dom. Não. Só tem um dom mediúnico. A mediunidade, ela é um dom. Deus dá a nós, que é para esse médio manter esse contato com o mundo espiritual e o mundo material. A mediunidade é um dom. Então, ninguém faz ela na faculdade, ninguém faz ela estudando. Deus dá. Médio vidente, Deus dá o dom de ser vidente. Incorporação, Deus dá. Aí a gente pede, que Deus não força, não. Eu quero ser o médio vidente, consciente, e eu quero passar as mensagens. Como Divaldo Pereira, Francisco Xavier, Deus dá. Vá, meu filho, vou lhe ajudar. E cada vez que nós trabalhamos mais e mais no lado moral, mais nós avançamos nesse campo espiritual. Aí sim, aí nós ampliamos. A mediunidade é o único dom que é nos dado, porque a mediunidade ela tem um dom de nos mantermos entre esses dois planos. E justamente por ele não ser, por Deus não ser parcial, ele deu esse dom a todos, né? A todos, exatamente. Ele não deu a só um não, todo mundo tem. Todo mundo. Todo mundo. O mal tem, as pessoas que gostam da maldade. Todo mundo tem. Todos. Por isso que Deus não é parcial, ele é imparcial. Mas no caso, estudos materiais, matemática, o cara é bom em matemática. Tem gente que detesta matemática. Eu gosto. Mas é assim. Mas se ele estudar, ele fica bom também. Basta ele entender a matemática como é, que é na prática a gente vê todo dia a matemática. Só se ele se investir nesse lado, ele termina descobrindo que matemática é fácil. Embora as variáveis são complexas, mas dá para entender. Por isso que Deus ele é imparcial, nesse sentido. Vem estudar aqui, vai estudar. Volte com estudo, com aprendizado. É assim que Deus nos faz vir. Tudo bem, vão para a escola aprender? Vão. É o que nós fazemos com nossos filhos. Vão para a escola aprender? Vão. Hoje, como é que foi? Aprendeu como? Um dia, né? Uma encarnação. E aí, é você que tem que dizer. Não estava afim mesmo de aprender isso, não. Não estava afim de. Fui ser um peregrino, fui andar por aí. E aí, o que é que você aprendeu a nível moral? Aí vai estar nele.
Esse Deus é perfeito, ok? Então, os gênios é trabalho, trabalho, conquista. Então vamos para o próximo, que é o evangelho, né. O evangelho hoje, o estudo é o 16º capítulo, e tu tem o evangelho aí, Sandra? Tenho. Pronto, senão eu vou deixar aqui, tu me Hoje, ajuda nisso, porque hoje é Instruções dos Espíritos, né? Verdadeira ex propriedade. exatamente, é ela mesmo, está aqui. A verdadeira propriedade, Instruções dos Espíritos, o evangelho segundo o espiritismo, né, Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Então, quem quiser estudar no livro do evangelho, tá? É a terceira obra, se eu não me engano, é isso mesmo, é o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Evangelho. Aí depois vem Céu e Inferno e a Gênese, que é o último. São 5 livros. A verdadeira propriedade, o 9º, nós temos o 9 e o 10, né? Tem 2 itens. Então vamos. Leio os 2 ou um só? Lê um, né, Sandra? Depois a gente tenta também ler o outro, né? Capítulo 16. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem não possui senão aquilo que lhe é dado levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza-o enquanto aqui permanece. Mas quando é forçado a abandonar tudo isso, não terá senão o usufruto e não a posse real. Que possui ele então? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e o que leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto que a sua posição futura depende do que tiver adquirido no bem. Quando o homem vai a um país distante, prepara sua bagagem com objetos utilizáveis nesse país, não se preocupando com o que ali lhe seriam inúteis. Fazei o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que de lá vos possa servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, dão um bom alojamento, se o puder pagar. Ao de parcos recursos, dão um menos agradável. Quanto àquele que nada tem de seu, é deixado ao relento. O mesmo sucede ao homem, à sua chegada ao mundo dos espíritos. O seu lugar depende dos seus haveres, mas não é com o ouro que ele o paga. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Mas perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, desta forma, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se pelo bem que se faz. Com o dinheiro da terra, pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. És rico destas qualidades? Sê bem-vindo e vai para o primeiro lugar, onde toda a felicidade te espera. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado em razão dos teus haveres. Pascal, Genebra, 1860. Pois é, Genebra, 1860, né? Vou mostrar aqui a foto de Pascal para vocês, tá? Vou mostrar aqui. Quem é esse rapaz Pascal, né? Olha quem é o nosso Pascal de Genebra. É esse mocinho aqui, dá para ver agora? Sim. Pronto, aí. Físico cristão, Blaise Pascal. Fez descobertas importantes na matemática hidrostática
e inventou a primeira calculadora mecânica. Essa é uma das muitas contribuições que religiosos deram para as ciências. Veja como é que é. Aí eu tem um pensamento dele aqui embaixo, eu vou mostrar para ele, veja como é que era, né. Aqui embaixo tem um pensamento muito interessante que ele fala assim, ó, esse aqui do meio, não sei se vocês estão vendo a setinha, Sim. é a segunda coluna, a primeira da segunda coluna, diz assim: À medida que se tem luz, descobre-se mais grandeza e mais baixeza no homem. "Ai meu Deus do céu, mais baixeza no homem, viu, quanto mais a gente evolui". É verdade, eu nunca tinha pensado assim. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente descobre as bobagens que fizemos, ou que costumam com outros fazerem, né. Que baixaria é essa? Então eu achei muito interessante essa parte aqui dele. Tem outra segunda aqui, pensamento, da primeira coluna, o segundo. Sim. Se é uma cegueira sobrenatural viver sem buscar o que se é uma cegueira terrível viver mal acreditando em Deus. Meu Deus do céu, brincadeira, ele arrasou aí, brincadeira. Viver mal, acreditando em Deus. Como é? Tu pode repetir, Sandra, por favor? Se é uma cegueira sobrenatural viver sem buscar o que se é uma cegueira terrível viver mal acreditando em Deus. Ok. Faz sentido ou não faz? Uma Exatamente. pessoa acreditar em Deus e viver mal, fazendo mal. É porque crê em Deus da boca para fora, né? Já imaginou, Sandra? E se ele acreditar em Deus mesmo, Sandra, e ele não faz nada? Porque penso que quem acredita realmente em Deus e conhece as leis divinas, tem como acreditar em Deus e viver dentro da maldade. Mas Tem é a possível, ignorância, Sandra. tudo bem, há a ignorância de se viver mal. Exato. Mas, por exemplo, né, porque nós estamos todos aqui encarnados, não somos perfeitos, todos erramos. Por mais que tentamos todos os dias melhorarmos um pouquinho, fazer menos as coisas erradas, mas Você não vive mal tu ter uma crença, tu saber da existência de Deus, tu saber das leis divinas, e viver mal. e tu viveres mal, quer dizer, tem algo aí que não se completa. Pois bem. Olha, os espíritos nos advertem, espíritas instruí-vos, né. Sim, Espíritas instruí-vos. Então, eles nos ensina que devemos nos instruir para nos capacitarmos, né. Se nessa instrução que entrar dentro de nós não nos tornarmos melhores, nós somos mais culpados. Dá para entender? Dá para entender que um médium que se diz acreditar em Deus e acredita na doutrina espírita, ele tem a mediunidade, esse dom que Deus deu a ele, e ele faz dinheiro com isso quando a doutrina diz que não é o correto. Mas ele acredita em Deus, ele acredita que vai continuar vivo depois da morte. E aí, pode ou não pode fazer? Hã? Pode fazer. hum, Então, Pascal, ele traz mais esse texto aqui que é importante para nós também, não é? Mas o evangelho vem aqui nos convidar ao estudo, e o estudo está no que foi lido. E então nós estamos atrás da nossa verdadeira propriedade. Todo mundo quer ter, todo mundo quer ser, não é? Todo mundo quer ser importante. Isso é bom, é bom, é, é bom, é. Mas nós temos que saber o que é importante para nós. Porque se nós nos compararmos com os animais que estão aqui na Terra, nós somos, em termos de vida, encarnados, nós somos inferiores a eles. Uma baleia, quanto tempo leva? A tartaruga, aquela grandona que vive dentro do mar, quanto tempo leva? Se não for um acidente de uma pesca naturalmente, tá? Uma árvore, imaginou?
o o gavião, não é, quanto tempo. Tem muitos animais. Então nós estamos aqui para fazer o quê? Nós estamos aqui para conquistar a verdadeira propriedade. E onde está desculpe, e onde está essa verdadeira propriedade? Na leitura vem deixando bem claro: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado, levar deste mundo. Ponto final. Você só tem a sua verdadeira propriedade, e eu só tenho a verdadeira propriedade. Temos aquilo que nós podemos levar quando desencarnarmos. Aí tem uma comparação justa. Por exemplo, quem está no mundo espiritual pede para vir príncipe, aí Deus permite. Tem nada a ver com aquele grupo lá, na Inglaterra ou naquele palácio, vai ser príncipe. Porque ele pediu, chegou, tá certo, dê para ele experimentar isso aí. Aí ele vem naquele grupo como príncipe. Ele já entra reencarnando, recebendo uma série de facilidade material, né, já ganhando fortuna. Mas vem um outro reencarnar como um pobre, não é, de pais pobres, provavelmente a mãe até não tenha mais marido, ou ele a deixou, ou ele desencarnou, coisa do tipo, ou ele está inválido, e a mulher está lá pobrezinha, e gera aquela criança que vem pobre, né, vai dormir com maior dificuldade para se alimentar e etcétera. Aí, no final, vem dizendo que esse pobre, ao voltar para o mundo espiritual, pode estar muito além do príncipe. Ele veio para cá rebaixado, vamos dizer assim, das coisas materiais. Então o príncipe tem uma casa, tudo bem formulado, materialmente ele está muito bem protegido, e o pobre não, coitado, luta, né, todo dia para comer. Mas ele está trabalhando ali, o lado moral dele, o lado, o lado moral que é muito bom, né, o pobre ele consegue dividir com o outro, aquele que aprende mesmo, que está disposto a aprender, sem revolta, ele ali vai aprendendo e vai levando, e vai sendo difícil a encarnação, mas ele vai, no dia que ele for, e o príncipe também tem que ir, chegar lá, as posições são diferentes, os valores são diferentes. O pobre chega rico e o rico chega pobre. Não faz sentido não? Será que Deus castigou o príncipe porque ele quis vir príncipe? Não, nós temos o direito de escolhermos as nossas encarnações, sim, mas precisamos estudá-las para reencarnarmos. Porque quando nós entrarmos aqui, nós já trazemos alguma bagagem, algum aprendizado de outra encarnação, a mais recente, e de outras lá atrás. Então nós já trazemos. Tem até uma uma frase aí, um texto que eu tinha pego no Facebook, e que ele disse que quando nós nascemos, nós não trazemos nada, e quando morremos, nós não levamos nada. Nós, quando nascemos, trazemos alguma coisa. E quando nós desencarnamos, levamos alguma coisa. E tem muitos que e tem outros que levam muitas coisas, porque o principal que nós vamos ter que levar é o conhecimento, está aqui no texto, o lado intelectual, nós vamos o saber e as qualidades morais. É por isso que a gente tem que entender que a fortuna em espécie, ela é para ser compartilhada, né, Pronto. de uma maneira sábia, né, não quer dizer que você vai pegar tua fortuna e sair dando, mas você pode ajudar centenas de pessoas da maneira correta, né, assim, bem a caridade, como diz, que é bem raciocinada, né, nesse sentido aí. Porque a fortuna em espécie, ela tem que ser, se a pessoa entender que ela tem que ser compartilhada, porque justamente a gente não vai levar nada disso, né. Pois. Só o que a gente aprender desse compartilhamento, porque quando a gente começar a compartilhar, a gente vai aprender muita coisa, né. Muitas E coisas que virão. então então nós estamos aqui sabendo que um dia nós vamos morrer. Graças a Deus, com a doutrina espírita,
Os espíritos, porque os espíritos são gênios. Eles revelaram a doutrina espírita para nós. Por isso que a É. doutrina não é dos humanos. Os gênios são espíritos. Hum. Ô, Zeus, tu sabe que esse Pascal, ele é católico, né? É, E tu exatamente. sabe que há uns anos atrás o Papa Francisco, ele quer dar a beatificação a ele, né? Que é um catálogo que tem dos falecidos e que ele, inscrito, ele diz que ele foi bem-aventurado. Tá vendo? Esses gênios vêm para nos ajudar. Ó, vamos estar dizendo aí, quanto mais a gente se esclarece, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai vendo a pobreza que éramos onde nós estávamos, não é? Naquela primeira frase. Nós vamos vendo, ah, isso não é importante, isso aqui, vamos fazer questão por isso, não dá. E aí ele vai mais profundo, as pessoas que acreditam em Deus e vivem mal, não é? Que vivem mal com Deus. Elas não aceitam, elas vivem mal mesmo, elas só acreditam em Deus, mas não estão aí, vivem mal mesmo, são pessoas más. E o espiritismo vem alertar: "Não faz isso não, meu filho, não faz isso não, porque tu viesse para cá para aprender, para levar qualidades. O teu conhecimento, o teu saber, tu vai levar isso, mas o lado moral, as qualidades, tu tem que levar. O quê? Humildade, simplicidade, eliminar essa arrogância, o egoísmo, o orgulho, solidariedade, empatia, não é? O que engloba tudo é o amor, né? A caridade é o principal que nós devemos conquistar. Porque quando nós voltarmos para casa, aí sim nós vamos querer estarmos bem numa morada, bonita, sustenta, uma casa, um ambiente maravilhoso, que todo mundo pode tê-lo no mundo espiritual, na nossa pátria. Os espíritos dizem que isso aqui é uma cópia imperfeita do nosso ambiente espiritual, da nossa erraticidade. Ora, se isso aqui é uma cópia imperfeita e é tão gostoso assim, não é? Quem não quer ter sua casinha linda? Cuidado que essa casinha fica quando você tiver que partir, quando você tiver que ressuscitar. Eu também, né? Então lá, quer estar numa boa morada? Te qualifica. Vamos nos qualificar. É lá que Jesus diz: "Mulher, cadê os que vieram te condenar?" Ela levanta um pouco a cabeça e vê que não tem mais ninguém, porque ela só estava esperando as pedradas e as porradas nela. E ela ficou um pouco e ele disse, ela queria que mais um conselho dele, que foi que ele disse: "Vais e não peques mais". Então é aquilo, se nós continuarmos a insistirmos contra Deus, que é isso que a grande população faz aqui, os nossos irmãos vão contra Deus. Olhe, tem muitos católicos, nós sabemos que é a realidade mesmo, fazendo maldades, mas e acreditam em Deus. Zeus, mas ele não acredita na vida após a morte, não acredita na vida após a morte, mas deviam acreditar, porque Jesus fala e deixa bem claro, mas tem muitos que acreditam. E olha, como disse Jesus: "A cada um segundo suas obras", então temos que abrir os olhos, porque essa mensagem é bem clara. Pascal vem trazer para nós esse esse como é que esse gênio, né, que você é um gênio, é uma maravilha o que ele vem nos trazer. Vamos ler outra mensagem que é muito importante ela também, né. E o Pascal foi em Genebra, em 1860, ó, aqui em Geneve. Aí essa é de Bruxelas que nós vamos ler agora. Sandra tá aí? Uhum. Sim, Ou alguém? É eu a décima, estou. Sandra. Hum. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribuiu a seu agrado, e o homem não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles não constituem propriedade individual do homem, pois que Deus frequentemente altera todas as previsões
e a riqueza escapa àquele que possuir os melhores títulos. Direis, talvez, que isso se compreende na riqueza herdada, mas que não é o mesmo quando se adquire pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é aquela que foi adquirida honestamente, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para a possuir, não foi causado dano a ninguém. Serão pedidas contas do bem mal ganho, com prejuízo de outrem. Mas quando um homem deve a sua fortuna a si próprio, daí resultará alguma desvantagem ao morrer? As precauções que ele toma para a transmitir aos seus descendentes não são frequentemente inúteis? Porque se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Poderá o homem usar e abusar dos seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? Não. Ao permitir-lhe que os adquirisse, Deus pode querer recompensá-lo durante esta vida, dos seus esforços, da sua coragem, da sua perseverança. Mas se ele não os utilizou senão para a satisfação dos seus sentidos e do seu orgulho, se daí lhe adveio uma causa de falência, melhor teria sido para ele não a possuir. Ele perdeu por um lado e ganhou por outro, anulando o mérito do seu trabalho. E que, quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. M. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Veja como é que são os valores. Aí é Deus que distribui a riqueza. Meu Pai do céu, que maravilha. Que maravilha. Aquele que nunca foi rico, um dia será, se não já foi. Nós já estudamos isso. Essa mensagem cheia de tanta inteligência, de tanta sabedoria que tem Deus, né? Os bens da terra pertencem a Deus. É verdade. Quem que contesta isso? Ninguém? Que os distribui a seu grado. Quem é que contesta isso? Não sendo o homem, senão o usufrutuário. Essa palavra é muito bonita. Usufrutuário é emprestado. O administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Isso os espíritos responderam em pancada, minha gente, pelo amor de Deus. E outras mensagens que já foram escritas pelos sextos, né, com o uso do sexto. Tantos eles constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Deus é quem manda. Meu Pai do céu, nós estamos aqui para aprender que quem manda na riqueza é Deus. Deus, quando permite que alguém fique e ganhe na loteria, sabe ele por que faz isso. Esse alguém, se não fizer um bom uso disso aí, se ele usar isso para o lado contra os seus irmãos, ou a população, ele tira dele a possibilidade na próxima existência, ou na própria existência, porque traz a ele é quem tem o direito, a riqueza é dele, isso é óbvio. Eu vim para cá, eu não trouxe uma planta, eu não trouxe nada, ouro, eu não trouxe nada materialmente, nada. Então eu entro aqui dentro, a terra me empresta, através de minha mãe, que ela comeu, e eu fui formando o meu corpo. Aí está a justiça divina. Eu é quem me torno cego, porque eu escolhi que é melhor ficar cego do que eu fazer o que eu fiz lá para trás. É melhor eu lutar aqui e não ver a luz para aprender melhor. Ou então eu venho, tudo bem, perfeito. Mas eu vou ter que partir um dia. Quando eu voltar, estou perfeito aqui no corpo. Eu tenho que prestar conta da matéria que eu tive aqui.
Tudo isso é de Deus. Eu tenho que saber o que foi que eu fiz com o meu fígado, com o meu pulmão, os pulmões, porque tudo isso causa sequelas perispiritual. Então, a matéria que vem de Deus é riqueza para nós, que estamos aqui galopando. Com a doutrina dos espíritos, vem dizendo. Por isso que nós vamos ver dentro da igreja, de qualquer templo religioso, pessoas muito evoluídas. Porque elas acreditaram em Deus e elas se formaram dentro do planeta, praticando a vontade do Pai. Aproveitando as riquezas que o Pai permitiu a ele, quando era permitido, por ele fazer se merecer, e ele tornou-se e fez um bom uso dessa riqueza. Depois, ele volta, e quando volta ao mundo espiritual, ninguém vai perguntar qual foi o carrão que você teve, aquela Ferrari, né? Ah, você era príncipe. Ah, você era o príncipe, rapaz, é verdade. Você era cantor. Caraca, guitarrista, eu vi você. Rapaz, eu sou seu fã. Se encontra no mundo espiritual. Você, agora, nossa querida amiga, faz pouco tempo que foi, né? Marília Mendonça. Ela vai perceber. Não vamos julgar aqui ela, não, mas ela aí sabe. Lá todo mundo vai conhecer. Marisa Mendonça. Olha, essa aqui é Marisa Mendonça. Marisa Mendonça. Marisa Mendonça vai estar pelas qualidades morais dela. Marília. Ah, foi o que eu disse, Marília, não foi? É. Marília Mendonça vai estar pelas qualidades morais qualificada no mundo espiritual. Porque se ela não estiver, coitada. Diante do que dizem, são muitas. Então, Pronto. graças a Deus para ela, que ela só não pensou nesse lado material. Né? Parabéns para Marília, que soube aproveitar com pouco tempo de idade. Não é? Tem gente com 50 anos não fazendo o que ela fez. E acreditando em Deus. E ela acreditando em Deus, sendo artista, fez. Parabéns para ela. São essas coisas que os espíritos estão nos dizendo. Mas Então, sempre bate naquela tecla, né? Aí tem dizendo, né? Amar era para ele a melhor forma de crer, a razão do coração que a razão ignora. Deus é, antes de tudo, o sumo bem, o alvo do amor. pois bem, tá vendo? Né? E ainda tem assim, esse pedaço que eu acho bem interessante, e ele afirmava não poder crer senão num Deus que pudesse amar sinceramente. Essa frase é muito bonita, ela correu em todos no Evangelho, aí que você leu agora de Pascal, é dele, e muitas coisas que ele escreveu corre até hoje nos Evangelhos, né, Espírito? Exato. E ele é um baita de um católico, né? Pois, Ou seja, eu acho mas que ele acredita em Deus. Eu acho que ele pensa que é católico, mas ele acredita, na realidade, ele crê em Deus, e isso para ele bastante. Porque ele não fala em momento nenhum, sabe? Exatamente. É por isso que corre nos evangelhos tudo que ele dizia, muita sabedoria dele. Olha essa frase aqui, ó. Olha essa frase. Presta atenção nessa frase. Todo mundo, por favor. Dá para ler, Sandra? Dá. Contas serão pedidas até mesmo de um único centil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Jesus falou disso. Jesus falou disso. Diga aí. Meu Deus do céu. Diga aí como estamos. Aqui tá. Deixa eu ajeitar aqui só, por favor. O equipamento aqui na hora do finalzinho do evangelho, ele não quer me ajudar. Me ajude. Agora, fica assim. E então, nós seremos cobrados o último centil. Nós temos que ter cuidado com o que é que nós damos aos nossos irmãos. Nós temos que ter muito cuidado, porque isso tudo é registrado, minha gente. Tudo isso é filmado, como hoje nós estamos vendo na rua, as casas que estão com câmeras, né?
E atenção, a gente tem que É, ter muito cuidado com o que a gente dá, não só material, mas no pensamento também. pois bem, O que a gente emana para as pessoas, isso é seríssimo. e Isso é será a cobrado mesma. até o último centil, né? Se o teu pensamento ruim naquela pessoa é, não quer dizer nada que tu não faça o que tenha vontade. Se é o pensamento em cima do ser humano, isso daí já é a mesma coisa, não tem diferença. Exatamente. Bom, minha gente, esse é o nosso assunto de hoje. Eu vou ficar aqui com a câmerazinha na mão do Face, o pessoal do Face, que o aparelhozinho aqui não me ajudou até o final, mas também obrigado. Ele já vem me ajudando por tanto tempo, não é? O bom é isso. Nós estamos chegando ao final dos estudos, pedindo a Deus que nos ajude, não é? Nos ajude porque aqui nós estamos todos nessa balança da vida. E olha, vamos lembrar o seguinte. Não tem tempo para os espíritos. Não tem tempo para nós espírito. Nós temos tempo quando nós estamos na matéria. Aí o tempo conta. Aí nós temos dias, horas, temos tudo que nós sabemos. A matéria envelhece. Vamos ter nas próximas encarnações, depois dessa e outra, depois dessa, merecendo vir aqui na Terra, nós vamos poder encarnar e passar mais tempo, 200 anos, quem sabe 300 anos encarnado. Mesmo assim é limitado, mas não tem tempo para o espírito. Então, muito bem aqueles que façam mal, porque aqueles que fizerem o mal, eles vão pagar o último centavo. Vocês viram aí no texto. É bem simples. A conta vai fechar com Jesus. A conta vai fechar com a reencarnação. A conta vai fechar com a doutrina do Cristo, que é o Espiritismo. A conta vai fechar na justiça de Deus, porque Deus, ele é muito bom conosco. A todo tempo ele nos dá. Mas ele pede de volta contas do que fizemos com aquilo que foi nos dado. Então, a nossa verdadeira propriedade dá para entender que não é aqui. É como os espíritos dizem, é na nossa pátria. Quando nós sairmos daqui, é como a escola, o aprendizado. Foi o que você fez. É com você mesmo, viu? Ninguém vai lhe julgar, não. Nenhum de vocês vai me julgar. Nenhum. Vocês podem me reconhecer. Se eu fui bandido. Ah, vocês podem me reconhecer. E eu, como bandido, eu sou desprezado. Porque eu fiz muito mal a criaturas aqui. Mas eu terei aprendizados outros. Vou pagar centil por centil. Ninguém está ao reléu. Ninguém vai permanecer na maldade por muito tempo. E como Deus não é parcial, ele é imparcial, né? Ele é para todo mundo igual. Então vamos seguir o caminho. Vamos agradecer a ele, vamos orar e vamos continuar nesse trabalho que nós estamos aqui juntos. Alguém quer alguma coisa ou fazer a oração? Então vamos, gente. Deus de infinita bondade e misericórdia, nós te agradecemos por tudo que obtivemos hoje, desses conhecimentos que ficarão em nós gravados, é verdade. Ficarão em nós gravados a partir de hoje, tudo que aqui nós estudamos. E vamos estudar mais. O Senhor é o nosso Pai, nos criou e sabe que vamos aprender. Podemos aprender com amor, sem grandes sofrimentos, ou com a dor, com grandes sofrimentos. Então, Deus, nós queremos aprender aqui com o Senhor. Nós queremos
entender perfeitamente esses gênios que vêm nos trazer essas descobertas para aliviar as nossas dores. A ciência como nós temos-la. E muito mais está sendo descoberto e vai ser descoberto. Agradecemos, Deus, por essa doutrina que foi revelada. Agradecemos a Chico Xavier, que é Allan Kardec, que foi tantos outros, o próprio João Batista, Francisco de Assis. Nós te agradecemos, Deus, por maravilhas que aqui recebemos. E nos ajuda a partir de hoje, mais uma vez, estarmos ressarcidos de conhecimentos, mais fortalecidos nesse aprendizado doutrinário. Que a tua paz, que a tua luz esteja conosco, ilumine esses espíritos que estão conosco, em cada cantinho, a cada um que assistir esse evangelho, Deus Pai, por favor, Bezerra de Menezes, irmã Angélica, vão lá naqueles cantinhos na casa, onde tem algum espírito espreitando para fazer o mal a essa família, afastem eles, tire eles de lá, porque também nós queremos a vitória deles, mas não fazendo mal. Por favor, Deus, permita que assim seja. E nós aqui encerramos mais um trabalho de evangelização para todos nós, encarnados e desencarnados. Muita paz. Que assim seja. Obrigado aí, Face, a todos, tá?